Muito obrigado, Sibeli, por estar aqui. Sibeli é doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com bolsa da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, CEO do Hiperlink Pesquisa e Desenvolvimento, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, e pesquisadora há mais de 15 anos de experiência, né, com atuação em direitos culturais, em direito digital, em metodologia científica, e está aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre esse tema com a gente. Muito obrigado, Sibeli, fica à vontade, e qualquer coisa estamos por aqui, estamos ansiosos para escutá-la. Muito obrigado. Ai, pessoal, bom dia. Olha, eu que agradeço, né? Primeiramente, aqui, realmente agradecer esse convite que foi feito pelo GEL, e a você também, Álvaro, nosso host, hoje, né? É um prazer estar aqui com vocês, abrir essas discussões do LabID esse ano. Quero agradecer também quem está aqui num sábado pela manhã, né? Para me ouvir falar de metodologia científica. Não é todo dia que a gente tem uma plateia especializada como essa. Então, gente, minha proposta hoje é falar um pouco desse tema, que é bem específico, porque a gente vai destrinchar isso aqui, né, a partir de um método, que é a análise de conteúdo, e por ser tão específico, tentar conseguir dar uma profundidade para isso, porque metodologia científica não tem como não ser complexo, né? E aí, para isso, também eu queria ter uma noção melhor do perfil de vocês que estão assistindo. Enquanto eu falo, vão colocando aí no chat, eu vou abrir aqui para eu ficar vendo, o curso de vocês, eu sei que a maioria é do direito, mas eu queria ver se tem alguém de outra área, o semestre, se estão na graduação, no mestrado, doutorado, acho que sempre importante a gente ter isso em vista antes de começar, né, até para tentar ter um pouco mais de didática e clareza, sabe, direito, né, acabou de formar aqui, mestrando em Direito e Desenvolvimento, graduação, Psicologia, Computação. Eita, Laerte, se eu falar uma besteira aqui, hein, vai ter que me corrigir. Direito sétimo semestre. Bacana, gente. Eu sei que para algumas pessoas, né, que vão me ouvir hoje, parte disso aqui é bem novo, então talvez pareça um pouco mais complicado, do que é ou não tão compreensível, mas essa capacitação também foi pensada para isso, né, para a gente deixar aí a sementinha plantada, certo? Isso quer dizer, né, tem muita gente da graduação, estou vendo aqui, a gente vai dar umas pinceladas aqui, um pouquinho na introdução à metodologia, tá? Muito rapidamente, mas falando algumas coisas essenciais. A primeira delas é que eu gosto sempre de lembrar que, como já disse Leonardo Boff, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente lê o mundo com as lentes que a gente tem. Não existe pesquisa sem alguém que pesquise. Esse alguém vem de um lugar, né, de uma construção de mundo. Isso quer dizer que a gente não tem pesquisador neutro e que as perguntas e hipóteses que a gente elabora, elas são influenciadas por esses fatores. Nós somos influenciados pelas nossas referências no geral, assim como eu escolhi essa imagem da Meryl Streep com a Miranda Priestly, no Diabo Veste Prada, porque eu adoro essa referência, mas ao mesmo tempo que é algo bem geracional, que tem gente aqui que talvez nem tenha como uma referência forte, tem muita gente na graduação, normal isso, tá? E aí, essas escolhas na pesquisa, né, para que elas não representem um enviesamento, o que a gente precisa? De rigor metodológico, que acontece quando a gente aplica métodos e técnicas com transparência. Então, as ideias, elas surgem, sim, das vozes das nossas cabeças, né? É a partir disso, quando a gente está fazendo pesquisa científica, né, que a gente tem o processo de conjecturas e refutações. Então, assim, a gente elabora uma hipótese, a gente conjectura algo e a gente vai testar essas hipóteses. Quando a gente aplica metodologia científica de forma adequada a esse processo, né, entre ter as hipóteses e testá-las, a gente está fazendo ciência, que, por sua vez, depende dessas refutações e não só de confirmações. Então, a gente só tem ciência porque tem falha, porque há hipóteses que vão ser refutadas, que nos permitem pensar novas coisas, conjecturar novas coisas, criar novas hipóteses e pensar novas possibilidades. E até nesses processos,
encontrar novos achados que nem estavam nos planos iniciais, certo? Então, a ciência é esse jogo de erros e acertos, é importante realmente saber isso, né? E é importante ser dito isso porque a gente vai falar hoje de pesquisa empírica, tá? Com isso, a gente entra aqui no que vai importar mais, né, que é a aplicação de métricas e estatísticas ao direito. Eu não sei se todos sabiam que era jurimetria, se quem não sabia pesquisou antes, mas a jurimetria é a gente aplicar matemática ao direito, assim, no básico, a definição é essa, tá? Na prática advocatícia, né, o Álvaro falou aí que está no escritório, que trabalha um pouco, que vê isso acontecendo, né? Não é o nosso foco hoje, mas eu vou entrar aqui um pouquinho, né? Porque na prática advocatícia é importante vocês saberem que a jurimetria ela é usada para prever cenários. Então, eu, enquanto advogada, posso mudar a minha atuação em um determinado caso de acordo com onde essa ação vai tramitar. Se está em uma vara na qual, por exemplo, né, acordos costumam funcionar mais do que seguir até o final, eu vou indicar isso ao cliente e dizer que as chances de êxito são melhores ao fazer um acordo, e ao contrário também. Vocês podem ver aí esse trecho que eu compilei, eu geralmente coloco quando eu vou falar de jurimetria, porque é um caso real no qual o Ministério Público do Trabalho, atuando contra a Uber, alegou que a empresa fez uso de jurimetria de uma forma maliciosa. E aí vocês dizem aí no chat o que, é que vocês acham disso, assim, enquanto pessoas que estão no direito, que sabem da função de um advogado, o que é que vocês entendem por essa decisão não, por essa declaração do Ministério Público do Trabalho, o que é que parece para vocês? Porque, assim, não tem como manipular uma jurisprudência com jurimetria, né, meu povo? O Gel disse assim, acho que o MP está errado. O que a Uber fez foi uma análise dos processos precedentes para modular a atuação em cada caso, né? Se fazia acordo, se seguia até o final do processo. Nada mais do que o trabalho de um advogado de estudar, né, os precedentes para atuar de forma mais efetiva, né? A diferença aqui é que a gente não faz isso mais de forma manual. A gente usa recursos de ciência de dados, estatística, automação, tudo que tiver ao alcance, porque, inclusive, seria inviável a gente analisar manualmente centenas ou milhares de processos para chegar nessa conclusão. E aí, na pesquisa científica, essa análise estatística aplicada ao direito, ela vai servir principalmente para a gente dar um direcionamento de compreensão da realidade social para possíveis aplicações práticas, né? A gente já vai para outro rumo quando vai para a pesquisa, porque isso aí pode elucidar fenômenos sociais, né? Então tem função de dar essa compreensão, algo que acontece socialmente e como isso é refletido no Poder Judiciário, né? Fazendo até um paralelo de como o fenômeno aparece e como o Judiciário processa isso, né? Processa num sentido antropofágico da coisa, né, de como esse fenômeno ele é compreendido. E aí também pode servir como algo mais prático, né, como direcionar políticas públicas, reformas judiciárias, enfim, tem um mundo de possibilidades. Então, a gente tem um tipo de pesquisa que é empírica no direito e que tem um grande potencial para pesquisas de natureza aplicada, né, que são as pesquisas que elas vão ter alguma influência na realidade. Eu coloquei uma metodologia essencial aqui, a gente não vai especificar todas as categorias metodológicas, senão seria uma aula inteira só para isso, mas eu considero assim, importante falar, né, que a pesquisa jurimétrica, a gente tem coleta de dado bibliográfica, tá, porque a gente precisa ter um referencial teórico, então a gente tem essa coleta, claro, mas a gente também tem a coleta de dados documental. E a coleta de dados documental, ela tem duas funções. Ela tanto vai constituir o corpus a ser analisado, então, o conjunto de documentos, né, que vai ser analisado empiricamente, podem ser decisões, notas técnicas, pareceres, enfim, qualquer material produzido no direito que tenha uma relação comum entre esses materiais e possa ser tomado como conjunto para análise, certo? Uma análise justificada, claro. Então, por isso também a relação que eles precisam ter
entre eles, os documentos, né? Mas essa coleta documental, ela também é feita para fundamentar a análise, tá, gente? Não só para o corpus, porque a gente tem Constituição, legislação, jurisprudência, etc., que vão ser citadas nas nossas análises, né? Elas vão fundamentar também. Então, esse material, ele não se restringe ao corpus que vai ser analisado. A gente tem aqui uma abordagem mista, né? Essas pesquisas, na abordagem quantitativa, como o nome já diz, né? Tanto elas apresentam dados numéricos, como elas tratam o texto como dado para traduzir isso em números. Por isso que a gente está falando também de processamento de linguagem natural. Então, a gente tem análise de conteúdo que aqui não é meramente qualitativa, ela também é quant, né? E a análise quant, ela aparece antes da qualitativa, porque é nessa etapa que a gente consegue compreender o que procurar na análise qualitativa. Então, além de ela ter a função de análise quantitativa, de mostrar o que precisa ser mostrado e depois se relacionar com a análise qualitativa, ela também é uma prévia para a análise quali, né? É uma forma de otimizar a análise para a gente não sair procurando a esmo ou para não fazer uma análise muito absurda no sentido de tamanho, né? Porque a gente precisa ter recortes, enfim, precisa limitar um pouco ali para não analisar absolutamente tudo, até porque muitas vezes a gente tem limite de palavras ou limite de páginas, então também tem que ser pensado nisso. E aí, principalmente, né, porque como vocês vão ver lá na frente, com as inteligências artificiais generativas, que eu vou chamar aqui de AGs, tá? A gente tem a possibilidade de analisar montantes muito altos de materiais. Então, assim, mesmo com as IA, seria contraproducente a gente chegar já na análise qualitativa, né, sem esses limites claros e pré-estabelecidos. Então, na abordagem qualitativa, a gente tem essa análise também minuciosa do texto, né, que pode ser feita com análise de conteúdo, que é o nosso foco hoje, mas também com análise de discurso. Aí já vai para a investigação dos sentimentos do discurso, influências políticas, motivos de decisão, etc. Mas a gente não vai entrar na análise de discurso, né, porque seria uma outra aula também, mas é importante dizer que pode ser uma opção, né, a depender do tipo de material analisado, do tipo de pesquisa que está sendo desenvolvido, e aí fica aí também a provocação para vocês saberem, assim, será que eu vou fazer análise de discurso ou análise de conteúdo? Se o meu tema é muito mais político e eu estou analisando um conjunto muito específico de decisões, será que não cabe uma análise de discurso aqui? E aí, como eu já falei antes, né, a gente tem métodos da ciência de dados e da estatística, enquanto nas técnicas a gente tem uma essencial para quando trabalha com fenômenos sociais, que é o estudo de caso. E um essencial para quem não sabe programar, que é o vibe coding, né, que então é ter o auxílio de inteligências generativas para criar o framework de análise, os códigos, os notebooks, e por aí vai. E é importante dizer também, gente, que vocês podem agregar métodos, podem agregar técnicas, justificativas epistemológicas, né? Então, assim, de onde parte essa análise? Até para a questão de ser claro quanto a quem é que está pesquisando, quem é que está fazendo a análise, como eu disse, não existe essa neutralidade, o que garante o rigor científico é essa clareza. Então, até tem uma justificativa epistemológica para como essa análise está sendo realizada, a partir de que ponto de vista. Isso aqui realmente, né, é uma metodologia essencial, né, para entrar no tema, mas metodologia científica é um mundo, como eu já falei, e a estratégia adotada, ela sempre vai depender da pesquisa, dos objetivos, vai ser a estratégia que vocês vão definir à medida que vocês forem entendendo o que vocês precisam para a pesquisa, tá? Como a gente está tratando de jurimetria a partir da análise de conteúdo, né, a gente começa tendo como base os dois teóricos mais importantes do método de análise de conteúdo, que são Laurence Bardin, que é uma francesa, e o Klaus Krippendorff, que é um alemão. A Bardin trata a análise de conteúdo como um método muito focado nos significados que a gente pode obter de qualquer comunicação. Mas, com ela, a gente só consegue fazer análise qualitativa, certo? Enquanto o Krippendorff, ele traz exatamente a aplicação matemática, mesmo a análise de conteúdo. Então, assim, vocês
vão encontrar bibliotecas, né, em Python, para trabalhar com o Krippendorff, já para colocar todos os dados das análises e conseguir ter valores de confiabilidade, por exemplo, mesmo trabalhando com texto. Então, a gente une esses dois, né, tanto a Bardan quanto o Krippendorff, e a gente tem a possibilidade de criação de frameworks que possibilitem esse tratamento do texto como dado, que é a ideia aqui do processamento de linguagem natural, né? Então, a gente tem essas pesquisas com análise exploratória, né? Isso não muda. O que a gente faz no começo é análise exploratória, é o que a gente tem em qualquer pesquisa. A gente precisa definir minimamente alguns parâmetros para saber o que a gente vai investigar, para ter o objetivo da pesquisa, levantar hipóteses, saber a estratégia metodológica. Então, todo o basicão de como a pesquisa vai se desenrolar, ela acontece com essa análise exploratória. E aí, para auxiliar essa etapa, eu tenho uma sugestão aqui que eu sou suspeita para falar, porque eu criei esse GPT, né? Mas a minha sugestão é que vocês criem GPTs especializados, criem recursos de inteligência artificial especializados quando vocês precisarem desenvolver alguma tarefa assim. Ou usem esse aqui. Eu sou suspeita, mas eu acho assim que ele tá bem bom. Só um adendo aqui para quem não conhece, Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história. E aí esse GPT ele foi criado com esse nome, né, esse acrônimo, em alusão a ela. A gente tem um GPT analista de decisões e argumentos, vocês conseguem acessar aí pelo QR Code, né? E também dá para ter acesso às configurações do GitHub, tá, gente? Tá versionado lá, para quem quiser reproduzir, usar como base, né, mas com alterações. Se vocês forem curiosos também, depois forem lá no GitHub, vocês vão ver que tem toda a configuração desse GPT pensada para ter o máximo de confiabilidade e o mínimo de desvio. Eu passei esses links para o Álvaro, né, do GitHub e do chat, tem o QR Code aí, mas ele vai colocar no chat para vocês, tá? E aí, isso aqui, gente, é o primeiro recurso que a gente não pode ignorar. Agora, com as IAGs, né, a gente tem a possibilidade para analisar conteúdo que elas aumentam, elas se expandem, né? A gente tem à mão recursos que facilitam o trabalho. Então, assim, otimizam o tempo e possibilitam que a gente veja coisas que a olho nu seria improvável ou demandariam muito esforço, tá? Esse GPT eu indico principalmente para fazer essa análise exploratória. Não sei ainda o que eu vou pesquisar, mas eu tenho alguns documentos jurídicos aqui, algumas decisões, e eu queria ver, eu queria entender, queria uns resumos, umas análises sobre eles. Coloca nesse GPT, vai fazendo essa análise exploratória mais automatizada, vai fazendo perguntas, e aí já dá para ter algumas categorias definidas a partir disso, até para pensar em como realmente fazer a pesquisa, né? Então, assim, esse GPT aqui eu indico muito para uma fase exploratória, tá? E aí, a partir dessa análise exploratória, né, do uso desse GPT, a gente consegue ter estratégias metodológicas e ter categorias mínimas de busca, né, como eu falei. Isso quer dizer que a gente também vai saber exatamente o que procurar. Ou seja, quais são as palavras-chave ou os descritores que eu preciso para encontrar o material que eu quero. Então, a gente entra aqui no tema da busca categorial, que é essa busca realizada com conjuntos de descritores e operadores booleanos. Com isso, a gente consegue delimitar bem o material que vai retornar para essa busca, certo? E aí é que eu vou ser específica quanto a como eu vou mostrar as informações para vocês daqui para frente, porque vai ficar melhor de visualizar, tá? Os exemplos, em todas as vezes, eles vão ser dados com base na minha maior pesquisa jurimétrica, né, que está na minha tese de doutorado. Então, eu tenho isso de uma forma muito esquematizada, e aí, por isso, a opção de colocar aqui para vocês mostrando isso. Essa pesquisa, ela tem como corpus decisões do STF sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e a análise é sobre a influência da desinformação, certo? A influência da desinformação no fomento aos atos de 8 de janeiro. Então, eu estou contextualizando aqui para vocês entenderem o que vem a seguir, mas a busca, ela foi realizada
para abranger as decisões do 8 de janeiro, sem ainda fazer o recorte temático da desinformação, né? Porque o objetivo era justamente pegar o todo e compreender a influência da desinformação a partir do que esse total tivesse de aderência temática. Então, como vocês podem ver aí, né? Eu usei esses descriptores, usei esses operadores, usei esses organizadores que estão aí, e existem outros tipos de operadores booleanos, tá? Vocês, quem não conhece ainda pode pesquisar, existem formas de você usar só o radical da palavra, existe forma de você usar palavras aproximadas ou termos aproximados, então tem uma gama de opções para usar operadores booleanos. Daí a gente segue para o framework sugerido, né, que não se restringe à minha pesquisa de tese, tá? É um framework sugerido para pesquisas jurimétricas, né? Ela pode ser aplicada em outras, que volta lá para Bardan e para o Krippendorf. Esse framework foi pensado a partir da junção das teorias dos dois. Então, aqui a gente tem efetivamente uma junção de uma análise quantitativa com análise qualitativa, tá? Na etapa 1, a gente tem coleta de dados, né, que pode ser feita tanto com web scraping, que é a raspagem de dados, né, quanto manualmente, que muitas vezes é necessário. Se você estiver fazendo uma raspagem em um laboratório de uma grande universidade, por exemplo, é bem provável que dê certo. Mas se você estiver na sua máquina, em casa, como eu estava fazendo a minha tese, tentando passar pelo firewall do STF, você provavelmente não vai conseguir, tá? Mesmo que sejam poucas decisões, eu sinto muito. Infelizmente, às vezes, a gente tem que fazer aquele trabalho manual que é chato e que é só desgastante mesmo, e ir baixando tudo um a um, porque a gente não vai conseguir passar pelo firewall, e os documentos que vão ser baixados, eles vão estar misturados, eles não vão ser confiáveis. Então, em algumas situações, é baixar manualmente. E aí a gente tem a estruturação dos dados, que também pode ser uma combinação de organização automatizada e manual. Se a raspagem não der certo, essa estruturação também vai ter etapas manuais, porque os metadados não vão entrar sozinhos, né, infelizmente. E aí é nesse momento, inclusive, que a gente precisa organizar tudo de forma padronizada. Quando a gente trabalha com análise de dados, tudo tem que ser padronizado. Então, por exemplo, né, todos os meus arquivos, eles estão nomeados com A_001, A de acórdão, né? Aí 002, 003 e por aí vai. Porque a gente tem um identificador único. Ao longo de toda a pesquisa, você vai ter como identificar esse material, né, de forma específica, com esse mesmo identificador. Então, assim, tudo que precisar, todas as análises que foram feitas, quando você for no identificador, você vai saber exatamente qual é o material. Na etapa 2, a gente tem o pré-processamento, né? Que é a gente ter todo o corpus preparado para análise. Aqui a automação entra para extrair o texto para um formato analisável, tá? Geralmente em TXT. E aí se inclui, né? Extrair o texto para esse formato, extrair o texto que está em imagem dentro dos PDFs, então a gente usa OCR, que é o reconhecimento do que tem de imagem, remover elementos paratextuais, que são cabeçalho, rodapé, né? Remover stop words, que são artigos, preposições, pronomes, conjunções, são importantes para a gente entender o significado do que a gente lê, mas são vazias, né? Assim, para uma análise, elas são vazias porque elas vão se sobrepor e elas não vão retornar um conteúdo para a gente analisar. Então, a gente precisa remover essas palavras, né? Aí a gente também tem padronização para minúsculo, porque aí a gente não tem diferenciação para medir a incidência de uma palavra ou de um termo, por exemplo. Tem toda uma etapa assim de pré-processamento que, quando a gente vai fazer essa preparação do texto, a gente precisa seguir, tá? E aí, antes de passar os slides, eu vou fazer aqui um parênteses para explicar que esse framework, ele foi pensado a partir das teorias da Bardan e do Krippendorf, mas nem sempre a gente vai conseguir aplicar ele todo, tá? Porque, como vocês podem ver aí, eu deixei a etapa 6 sem destaque, porque para aplicar o Krippendorf em sua totalidade, né, a gente precisa aplicar o alvo de Krippendorf, que é uma validação de confiabilidade, que ele desenvolveu para verificar a confiabilidade dos resultados. O problema é que
para essa verificação específica, né, para usar o Crispr com totalidade, a gente precisa ter um grupo de pesquisadores replicando a mesma pesquisa. Então, assim, a gente só tem viabilidade de fazer isso se tiver mais de dois ou três pesquisadores, pelo menos três, fazendo a mesma pesquisa, para rodar os resultados e a gente ter, né, matematicamente um índice de confiabilidade. Se não, se você estiver fazendo a pesquisa só, essa etapa, ela não tem como ser viabilizada, tá? E aí a gente vai para a etapa 3, né, de análise qualitativa. Essa análise qualitativa, ela pode ser realizada com R, R é muito indicado para a jurimetria, né, por causa das bibliotecas, mas para quem tem domínio de Python, ou consegue aplicar vibe coding para isso, eu indico bem mais. Eu considero que a usabilidade é melhor, e que tem mais possibilidade de abordagem se algo não der certo. Mas, claro, né, tudo isso fica a critério de quem está ali programando, o que é que vocês têm mais habilidade para fazer, o que é que prefere, né? E aí, aqui, na abordagem quantitativa, a gente começa com a pertinência temática, que é a gente saber realmente qual vai ser o corpo de análise. Então, o que é preciso fazer? Aqui eu vou exemplificar também com números reais da pesquisa, da tese, para ficar mais compreensível, tá? Meu total de documentos iniciais era de 117 acórdãos. Eu peguei esse material todo, rodei, né, para separar o que tinha aderência temática do que não tinha. Ou seja, no caso da minha pesquisa, eu queria saber o que sobrava se eu quisesse só o que tinha desinformação como influência aos atos de 8 de janeiro. Sobraram 93 acórdãos com aderência temática. Então, a partir desses 93 acórdãos com aderência temática, eu fiz um ranking de aderência. Então, ou seja, eu rodei o material mais uma vez para elaborar uma lista que ranqueava todos os acórdãos, do mais ao menos aderente em relação à temática. Para que isso? Para fazer uma seleção estratificada com 10% do material. Esse valor de 10% é comumente mencionado na literatura como um valor de segurança para as análises, tá? Que é um valor que dá confiabilidade, né? Mas também permite trabalhar com uma quantidade menor de material que seja representativo do todo. Então, quando a gente faz isso de forma estratificada, eu tenho aqui, né, o mais ou menos aderente. Eu pego uma porcentagem de cima, de forma aleatória, pego uma porcentagem do meio, de forma aleatória, pego uma porcentagem do extrato inferior, de forma aleatória, e eu tenho ainda mais confiabilidade para os resultados, né? Eu estou dizendo assim, ó, gente, mesmo pegando 10%, sendo uma parte de cada extrato, eu vou ter esses resultados que eu estou esperando aqui. Ah, mas eu não tive o resultado esperado. Então, talvez suas hipóteses não seja confirmada, né? E aí, por isso também, a gente vai já chegar lá, né? A importância de ter uma abordagem qualitativa para triangular esses resultados. A gente tem que ter consciência de que essa também é uma possibilidade, né? De não confirmar a hipótese, de o estudo não fazer sentido, de a gente precisar recalcular a rota, como eu estou falando desde o começo, né? Dessa exposição. Então, assim, a gente está falando de ciência, e a gente sabe que tem horas que não vai funcionar, que o que a gente tinha pensado, a estratégia metodológica não vai funcionar, ou talvez o estudo, de fato, não tenha viabilidade, tá? E aí, gente, a gente está falando de processamento de linguagem natural, né? Então, a gente tem aqui alguns recursos importantes nesse campo, tá? O primeiro desses recursos, e aí a gente vai falar de algumas coisas práticas, né, aqui, é o Tesauro, tá? O Tesauro é uma espécie de dicionário, só que ele é monotemático. A ideia do Tesauro é padronizar os termos utilizados. E ele é importante para compreender quais palavras e termos devem ser buscados também, porque quando a gente vai criar ali os códigos, a gente precisa dizer quais são os termos, né? Não vai rodar sozinho, né? A gente tem que criar aquilo ali de uma forma estruturada. Então, dizer assim, eu quero saber o que é que tem de desinformação, não vou usar só o termo desinformação, né? É porque, por exemplo, eu poderia usar só fake news, mas eu estaria restringindo a busca, porque o termo de referência é desinformação. Mas a gente está tratando de materiais produzidos pelos judiciários e que congrega terminologias diferentes, diversas, né?
Então, ao invés de eu rastrear fake news, que é mais específico, ou de rastrear só de informação, que é mais abrangente, eu incluo outros termos, né, como conteúdos falsos, conteúdos produzidos, notícias falsas, por aí vai. Até porque o STF não consolidou um entendimento específico quanto à terminologia, então tudo isso vai aparecer, todos esses termos vão aparecer. Isso é uma coisa também que eu percebi quando eu estava lá na fase exploratória usando o GPT-ADA, né, porque aí eu vi que eles usam termos diferentes, então eu já fui mapeando também esses termos. Vocês conseguem encontrar tesauros já prontos, dependendo do tema, né? Para essa pesquisa específica, eu elaborei um tesauro sobre desinformação, então cataloguei os termos relacionados, incluindo termos genéricos, termos usuais, sinônimos. Isso serviu tanto para eu padronizar a minha forma de falar isso, né? Escrever na tese, mais especificamente, mas também para eu ter esses resultados com automação, né? Porque todos os termos eles foram colocados nos códigos que foram rodados, como eu falei para vocês. Para a criação do Tesauro, eu indico fortemente o Cloud. Eu testei algumas ferramentas, eu testei Manus, ChatGPT e Gemini. As entregas não chegaram aos pés do Cloud, realmente foi bem mais completo. Claro que eu editei, revisei várias vezes, né? Pesquisei muita coisa de informação, além da bagagem que eu já tinha. Fiz as devidas verificações e complementações, mas a entrega do cloud realmente é bem completa. Para quem precisa fazer Tesauro, eu indico, assim, de olhos fechados. Para programar, eu já acho um pouco mais complicado, porque os créditos deles acabam muito rápido, né? Então, a gente não consegue ter, assim, tanta viabilidade para programar com um plano médio. O segundo recurso, né, da análise quantitativa é o retrato léxico. Aqui, especificamente nesse caso, é uma nuvem de palavras. A gente tem uma representação visual das palavras que mais aparecem, né? Mas vejam bem, tá? Não basta a palavra aparecer várias vezes em um documento para ela aparecer maior na nuvem de palavras. Ela precisa aparecer com representatividade no geral. Então, assim, ela aparece pouquíssimo em vários documentos e aparece muito em um documento. Isso não quer dizer que ela vai aparecer maior por ela estar quantitativamente aparente em um documento só. Então, ela precisa ter um equilíbrio de incidência nesses documentos, tá certo? Ela tem que ter consistência. E aí, com essa nuvem de palavras, né, com esse retrato léxico, a gente tem um recurso visual, mas a gente também tem esse recurso que permite identificar eixos temáticos, né, para serem abordados na análise qualitativa. O terceiro principal recurso é o heatmap, o mapa de calor. Vocês veem aí que está pequenininho, mas, enfim, a ideia é mais exemplificar mesmo, né? Aqui a gente tem outra representação visual com basicamente as mesmas funções da nuvem de palavras, só que com a diferença de que aqui a gente não está buscando incidência da palavra, mas a incidência de concorrência. Ou seja, quando o termo X aparece, ele está sempre associado ao termo Y, ele está muito associado ao termo Y, isso direciona ainda mais os eixos temáticos encontrados, porque aí é possível a gente fazer, né, visualizar conexões mais diretas. Essa representação, né, nos quadrados em amarelo, o que está aqui à direita, né, essa gradação, o que está em amarelo é o que tem mais conexão, que aparece mais em relação ao caso, e o que vai indo para o azul é o que aparece menos, né, na concorrência entre termos. E aí, a gente consegue perceber, assim, pelo acaso, ele fosse só por acaso, isso aqui apareceria tantas vezes. Existem métricas matemáticas para isso, existem bibliotecas prontas para isso, é só realmente colocar no código e rodar, tá, pessoal? Então, não é tão difícil fazer isso, né, com o PPMI, que é a informação mútua pontual positiva, que a gente tem esse parâmetro. Então, a gente consegue entender melhor para colocar isso nos eixos e conseguir também dar mais categorias para análise qualitativa, tá? Então, a partir desses, né, dois últimos recursos, que são o retrato léxico, a nuvem de palavras, e o heatmap,
a gente tem algo mais específico para analisar esses termos, né? A gente também pode contar com ferramentas de AG para isso, tá? Porque a gente consegue estabelecer as categorias principais de análise do que é mais relevante para serem aprofundados nessa análise qualitativa, que a gente pode jogar isso em uma ferramenta de inteligência artificial e ter um retorno dos eixos que podem ser agrupados aí. Para isso, eu usei humanos. Eu achei que foi o que me deu retorno melhor. Eu estava sempre com mais ou menos os mesmos recursos, né? ChatGPT, Gemini, Manus e Cloud. E aí, o que me deu o melhor resultado desses eixos temáticos, tanto para o heatmap quanto para a nuvem de palavras, foi humanos, tá certo? Por último, aqui, nos recursos da análise qualitativa, né, eu vou fazer o parênteses para dizer algo que é meio óbvio para alguém que programa e faz projetos desse tipo, mas que pode não ser para quem está habituado e que, enfim, é muito importante cientificamente falando, que é a necessidade de versionamento dos projetos, né? Versionar os projetos é basicamente tornar o seu framework público, os seus pipelines públicos, né, com o intuito de estar de acordo com os princípios da ciência aberta, já que aqui a gente está falando de pesquisa científica. Então, o básico para a gente, da ciência, né, para ter uma metodologia confiável, para garantir que o outro pesquisador ele possa, de fato, usar seu estudo como base e seguir dali para frente, sem ter que repetir tudo que você já fez, é ter essa reprodutibilidade, né? Convenhamos que é um desperdício de tempo um outro pesquisador ter que repetir a mesma coisa, né? É um desperdício até de potencial da ciência. Então, a gente precisa ter essa reprodutibilidade. Então, como é que a gente garante, né, que alguém vai olhar para o meu trabalho, para um projeto como esse, e saber que eu segui um rumo confiável? Detalhamento metodológico e os versionamentos. Então, é ideal que os projetos, os códigos, os notebooks utilizados, né, as explicações detalhadas, elas sejam publicizados em repositórios públicos, tá? Isso funciona, além da reprodutibilidade, né, como produção técnica, então você consegue gerar um DOI, e pode, inclusive, ser citado, né, por outro pesquisador que usar a sua pesquisa como base, e, consequentemente, para a difusão de produtos, como é o caso do GPT especializado ADA, que eu coloquei o link aí, né, do versionamento, pedi para o Álvaro colocar o link do versionamento no chat, porque tanto vocês podem reproduzir, como vocês podem usar ele, vocês podem citar, esse tipo de coisa. E aí existem muitas plataformas como isso, mas a gente tem o GitHub, que é um clássico, né, a gente pode vincular ao ORCID, então faz muito sentido para quem faz pesquisa, assim como o Zenodo também. E o Zenodo, a gente consegue vincular ao ORCID, se eu não me engano, a gente consegue vincular até o Lattes, e ele permite criar o DOI, tá? Que é o identificador único. Então, o Zenodo é também muito bom para isso. Por fim, né, gente, encaminhando aqui para o final, estou quase extrapolando o tempo já, a gente vai para a parte que é mais fácil, mas talvez seja a mais trabalhosa, que é a análise qualitativa. Como eu falei antes, essa análise pode ser de conteúdo, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Ou pode ser análise de discurso. Dá para fazer as duas coisas, certo? Com o processamento de linguagem natural, só não indico fazer as duas ao mesmo tempo, porque a gente teria um conflito aí metodológico, tá? Vocês lembram da seleção de subcorpos de 10% do total estratificada? É ótimo quando você quer fazer uma análise completamente manual ou quando você tem muitos documentos. Assim, eu tenho 1.000 documentos, e aí você tira 10%, né, para analisar. E aí você vai trabalhar com um volume menor de material. Mas, quando você não tem tanto material, assim como no meu caso, eu tinha 93 acórdons, né, a gente vai deixar isso para os incas, maias e astecas, porque a gente tem ferramentas de AG poderosas que nos permitem trabalhar com o corpus todo, né? Então, assim, no meu caso, 93 acórdons, eu optei por fazer essa análise com os 93 acórdons. Para análise de conteúdo, né, a gente tem um recurso clássico, que é o livro de códigos, que é uma coisa que vem da Laurence Bardan, né, ela fala desse livro de códigos, Krippendorf também fala, mas a gente tem essa referência na Bardan, que serve para uma verificação manual para a organização das categorias de análise. Então, eu coloquei aqui até um exemplo
uma parte de um livro de códigos que eu criei, né, manualmente, isso seria marcar as partes do texto que falam de determinada categoria como indicador, né, vou aqui, ó. Então, eu tenho o código, eu tenho a categoria e eu tenho a descrição da categoria. Então, se eu fosse fazer isso manualmente, eu iria pegar o texto e iria marcar cada parte de cada categoria e indicar o código específico para aquela categoria, né? Já com os recursos de AG, isso é basicamente organizar o que vai ser rastreado nesses textos, né? Então, esse livro de códigos, que é muito mais figurativo e pessoal, né, com as IAGs, ele serve muito mais para a nossa organização enquanto pesquisadores, né? Justamente por isso não deixa de ter importância, porque é realmente o que orienta o que a gente vai fazer. Então, assim, apesar de não ter uma função manual de fato, né, isso organiza todo o nosso processo de pesquisa, certo? E aí, aqui vem o recurso-chave, né, para a gente conseguir analisar tanto volume de texto com rastreabilidade garantida, que é o Notebook LM. Eu acredito que muitos de vocês já usaram, espero que todos, né? É um recurso, assim, já bem difundido. Quem não usou, use, teste, aprenda a usar, né? Porque é uma ferramenta, assim, preciosíssima. Aqui eu coloquei um print exemplificando, para quem não conhece, enfim, para a gente não ter que mudar de página para uma página da internet, mas é um print para indicar a rastreabilidade dele, né? Aqui eu carreguei todos os PDFs, né, que eu queria que fossem analisados, porque aí a gente tem a possibilidade de comparação. Quando a gente obtém uma resposta, a gente faz uma pergunta ali, ele faz toda a resposta como qualquer IAG que a gente está habituado a usar, mas ele indica nessas bolinhas as fontes dos dados, né? Então, assim, eu carrego os documentos e esses documentos, eles entram como fontes. Quando ele me dá o retorno, ele me diz em quais documentos está. Então, isso tanto me permite comparar os documentos, porque eu tenho uma mesma resposta, eu tenho vários documentos atrelados, como eu posso verificar em cada documento. Vai aparecer o número da página, vai aparecer todas as informações, né? E além desse recurso comparativo, né, para recursos que eu não usei, mas que o Notebook LM tem, que a gente consegue, eu ainda usei, criar tabela para comparação, mas eu não usei, e que são recursos ótimos com muitas possibilidades, criar infográfico, criar podcast, criar apresentação em slides com áudio já com a apresentação. Eu também usei mapa mental. Ele cria o mapa mental, e o mapa mental ele é interessante para quando você ainda não tem todas as categorias de análise fechada. É um outro recurso que dá para incluir aí para análise qualitativa de definir as categorias, tá? Então, assim, tem muitas possibilidades no Notebook LM. Toda a minha análise foi feita com ele para a parte qualitativa, porque aí, de fato, né, eu pude analisar 93 acordos do STF com muitas páginas. Uma coisa que eu não iria fazer manualmente. Mesmo que eu fosse fazer 10% manualmente, seria bastante coisa, né? E aí, pessoal, para encerrar, eu quero lembrar para vocês algo que eu disse desde o começo dessa exposição, que isso aqui são sugestões, né? Quando a gente tem um planejamento de metodologia para pesquisa, a metodologia precisa ser uma estratégia alinhada à pesquisa, né? O que funciona aqui nessa pesquisa pode não funcionar em outra. Claro que eu trouxe coisas que eu sei que vão ser aplicáveis em muitas pesquisas e que podem ser, né, utilizadas, como o GPT-ADA, por exemplo, mas ele é um analista de decisões e argumentos, né? Se você vai analisar nota técnica, talvez não faça tanto sentido. Então, é bom, assim, a gente tem um teor de abstração, né, com recursos que podem e vão ser úteis em diversas pesquisas, mas também tem a necessidade de avaliar a adequação desses recursos, tá? Por isso também eu não optei por falar de bibliotecas, por exemplo, porque se você opta por trabalhar com R, as bibliotecas são diferentes das que você vai trabalhar com Python, né? E mesmo em uma linguagem é possível usar bibliotecas diferentes para a mesma coisa, que é algo que pode variar de gosto pessoal, de já ter domínio, ou até do material que precisa ser analisado. Esse material da minha tese, por exemplo, me deu muito trabalho para aplicar o CR, né, que é a leitura de imagens. Eu tive que tentar várias coisas diferentes até conseguir.
Então, assim, eu finalizo aqui lembrando para vocês que a metodologia científica não é algo fechado, né? E tudo sempre depende da pesquisa, tá? Eu volto aqui a pergunta para o Álvaro, para ele organizar aí as dúvidas, né? A conversa para a gente falar aqui, conversar aqui, ter essa troca. E, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui um sábado de manhã. Muito obrigado, Sibeli, muito obrigado mesmo. Eu fiquei aqui um pouco encantado com sua explicação sobre esse tema e eu até comentei com o pessoal, né, que a partir de hoje eu vou refazer o meu projeto de TCC. Nossa! Depois dessa descoberta, assim, de ver tanta coisa bacana, assim, que eu acho que pode me auxiliar, né, na minha pesquisa. E eu acho Sim, que, assim como eu também, várias pessoas ficaram atentas, né, e, assim, estão com algumas dúvidas ou comentários para falar. Aqui a gente já tem algumas pessoas, mas eu vou pedir para quem quiser participar, tanto aqui, falando sua questão, sua pergunta, dúvida, ou pode encaminhar pelo chat também, e a gente consegue ler. Tudo bem? Eu vou passar para o Henrique, por favor. Bom dia, consegue me ouvir? Ótima apresentação. Eu fiquei com a dúvida quanto ao uso de inteligência artificial generativa para a reprodutibilidade, né, da metodologia por outros pesquisadores, porque usando o mesmo prompt, né, poderia ter respostas diferentes. E também eu tenho lido o livro da Associação Brasileira de Jurimetria, achei muito interessante. Eles explicam bem detalhadamente, né, a metodologia, as implicações e as técnicas utilizadas. E eu também já vi alguns artigos que utilizaram. Só que eu fiquei com a dúvida quanto à escolha dos algoritmos, né, de análise, porque eu estava pesquisando e vi que o artigo que eu estava lendo usava técnicas que já estão ultrapassadas. Já existem técnicas mais precisas dessa para fazer análise. E então eu fiquei com essas duas dúvidas quanto à escolha das técnicas e quanto ao uso de inteligência artificial generativa na pesquisa para reprodutibilidade. então, Henrique, como eu falei, né, o GPT-ADA, por exemplo, ele vai só na análise exploratória. Eu sempre recomendo a gente ter um subtítulo que fale das limitações e que a gente exponha, né, as fragilidades da pesquisa. Na minha tese, eu tenho um subtítulo só para isso, eu falo dessas limitações, e uma das limitações que eu falo é exatamente essa questão da reprodutibilidade com ferramentas de AG que nem são de código aberto. Então, assim, além de eu fazer todas as verificações manuais, então, assim, tá, eu estava usando o notebook LM ali no final, na análise qualitativa, mas eu verifiquei arquivo por arquivo. Eu pegava aquela informação, eu sabia que aquilo ali estava naquele arquivo, e aí, como eu tenho o identificador único, né, eu tenho ali, é nesse acórdão aqui, eu sabia em que página estava no acórdão. Tanto que eu fui colocando nas notas de rodapé, né, todos os identificadores em que página estava. Isso deu um trabalho, assim, absurdo. Então, eu recomendo mesmo que a gente use essas ferramentas como suporte e não como principais, né? Quando eu uso ciência de dados, eu uso como principal, mas quando a gente vai para todas as outras partes, o principal é o nosso cérebro mesmo, assim, não tem como, né? A questão das técnicas, você estava falando de análise de conteúdo especificamente? O artigo que eu li, ele usava modelos para não usava modelos ainda, usava algoritmo, que é o Word2Vec, para fazer a vetorização das palavras. E a partir da vetorização, usar outro algoritmo para fazer uma métrica dessas palavras que mais apareciam. Como se fosse uma nuvem de palavras, mas em gráfico. Só que já é no gráfico, né? Isso, e aí eu vi que existem modelos mais avançados para fazer essa vetorização. Sim, e assim, tudo vai depender do que é que tu precisa para a tua pesquisa, né? Se a gente está numa pesquisa de ciência de dados, não faz muito sentido eu usar, talvez, uma nuvem de palavras. Mas se eu estou numa pesquisa no direito, que eu já tenho toda a dificuldade de transportar essa minha linguagem para o direito,
a nuvem de palavras como retrato léxico, ela é mais acessível. O que é que a gente vê muito no direito também e em análises que a gente tem survey, por exemplo? A gente vê o pessoal usando Iramutec, né? Não sei se vocês conhecem, o Iramutec é um software aberto que ele faz análise textual e ele gera nuvem de palavras, gera categorias. Só que o Iramutec, ele precisa de um tratamento de texto que é inviável, porque ele não aceita caracteres especiais, ele não aceita preço, assim, tipo, tem uma multa de não sei quanto que é mencionada numa decisão. Ele não aceita nomes próprios. Então, o tratamento do texto seria muito inadequado para usar o Iramutec, por exemplo, né? Aí, por isso, eu optei por usar Python. Então, assim, tem essas questões também de por que eu escolhi isso aqui para minha pesquisa e não outra coisa. Eu já vi pesquisadores escolherem o Iramutec e terem resultados maravilhosos. Mas para que funciona? Para a entrevista. Se a gente for tentar usar em decisão, vai dar muito mais trabalho do que automatizar com Python, por exemplo, entendeu? Então, tem muito essa questão também da escolha metodológica, que é algo que eu falo, né, sempre, assim, porque uma coisa que funciona com pesquisa pode, de fato, não funcionar para outra. Entendi. Gente, eu vou passar para a Cecília. Aí eu acho que, não sei se a gente pode fazer assim, a gente faz duas perguntas, e aí a gente vai respondendo em bloco. Pode ser, Sibeli? Só para a gente otimizar o tempo, porque eu não sei se vão surgindo, provavelmente vai conversando, e aí vão surgindo outras dúvidas. E aí... Pode ser, eu só sou um pouco esquecida, Álvaro. Eu posso esquecer e ter que pedir para repetir, aí demora. Tá, tudo bem. Vou tentar ser rápido, vou tentar ser rápido. Pronto, tranquilo. Vamos com Cecília agora. Bom dia, pessoal. Oi, Cibele. Eu queria começar te agradecendo muito por essa capacitação, porque, como você disse, a gente está aqui num sábado de manhã, mas eu juro que eu estaria extremamente empolgada se fosse um domingo de noite. Eu acho que não tem momento que eu não pudesse estar empolgada com essa capacitação, porque ela foi, de fato, muito boa, e também porque eu sou um pouco suspeita para falar, porque, embora eu tenha formação em Direito, eu trabalho com análise de dados, então eu trabalho um pouco dessa perspectiva de inteligência e organização jurídica para fins de impacto social, principalmente. Então, eu achei, assim, extraordinária. Muito obrigada por isso. E como uma pessoa que acabou virando um pouquinho, pelo menos para olhar o que tem ali do lado do direito, que seria justamente a ciência de dados, a estatística, eu queria, na verdade, fazer uma pontuação sobre a sua trajetória. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais de como você caiu aqui, como foram esses 15 anos de experiência, e se você sentiu necessidade, em algum momento, de fazer uma formação técnica, seja ela de tecnologia mesmo, ou mais voltada para a estatística, porque eu acho que isso pode, às vezes, até a gente a ver as coisas de outras formas, né? Vai que a sua capacitação hoje é a virada de chave de alguém aqui. Então, eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouco mais. Sim, entendi. Eu vou tentar ser breve, né? Porque, enfim, são quase 16 anos aí. Mas eu caí no direito muito por acaso. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu não tinha muita opção. Eu queria fazer jornalismo ou direito e acabei indo para o direito. E eu comecei a pesquisar pela minha necessidade de escrever. Né? Eu trabalho com revisão de texto, com correção de textos acadêmicos, normalização, toda essa parte, mentoria, e isso foi acontecendo nessa trajetória. Eu comecei a pesquisar em 2010, já no primeiro semestre que eu entrei na faculdade. Eu não me encontrei logo, fiquei procurando grupos de pesquisa, fazia uma coisa, fazia outra, até que eu encontrei o grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, do qual eu fiz parte por muitos anos. Eu deixei de fazer parte porque eu já não contribuía mais, né, mas, enfim, do grupo surgiu o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, do qual eu sou sócia fundadora. Então, assim, eu estou ligada com eles até hoje, né? E aí, em 2014, eu comecei a trabalhar com isso também, bem por acaso, por indicação do meu orientador. Comecei a trabalhar com toda a parte de correção de pesquisa. Em 2016, eu terminei a graduação e entrei no mestrado, né? Então, aí eu já estava bem encontrada, assim, eu já tinha... fui bolsista CNPq, fui monitora do meu orientador, estava ali mesmo forte nos direitos culturais. A minha área mãe de pesquisa é essa, eu trabalho com memória e identidade, né?
E aí, em 2016, entrei no mestrado, trabalhando memória e identidade, e aí quando eu terminei, em 2018, eu dei uma pausa de 5 anos para entrar no doutorado. Eu não conseguia me encaixar em nenhum programa, eu não queria sair de Fortaleza para estudar fora, não via isso como uma opção assim viável de mudar toda a vida para fazer um doutorado. Tentei algumas vezes na UFC com projetos assim péssimos, porque eu tinha que me adequar muito às linhas deles, e eu vinha de um programa na Unifor que é CAP6, né? Então, muito bem avaliado. E aí eu ficava naquela, mas eu não quero ir para um programa que não seja tão bom quanto. Então, eu tive esse delay, assim, de saber quando eu ia para o doutorado. Só que quando eu entrei no mestrado, eu já entrei no mestrado com um projeto que falava de internet, de memória na internet. Só que lembra que era 2016, né? Então, a gente não tinha essa inteligência artificial, assim, nada disso estava acontecendo. Estava, mas muito pouco, né? Para quem era muito específico da área, que não era a minha área. Então, quando eu comecei a pensar no doutorado, que eu disse assim, não, eu vou fazer na Unifor, e eu vou dar um jeito, e eu vou ter bolsa, e vai dar certo, eu voltei para o projeto, porque o meu projeto do mestrado, que tinha internet relacionada, meio que eu não consegui realizar, porque o meu orientador não tinha tanto conhecimento, e era aquela coisa assim, ó, eu confio em você. Só que eu não tinha como fazer isso só porque era muito novo para mim. Mas quando eu comecei a pensar no doutorado, e aí eu comecei a pensar no doutorado ali em 2022, eu já comecei a pensar assim, tem que ter isso aqui, porque agora vai ser esse projeto, né? Então, eu entrei no doutorado em 2023, já com esse projeto de regulação de IAs generativos para garantia do direito à memória e à verdade, e aí foi nesse processo, já no doutorado, fazendo uma disciplina de jurimetria, que eu comecei a entrar nisso. E aí, claro, né, eu penso numa formação aliada a isso, mas eu estou fazendo um doutorado, estou terminando um doutorado. Então eu fico naquela, eu quero e eu preciso, mas ao mesmo tempo eu não dou conta de fazer isso agora. E aí a gente vai, né, nisso assim, aprendendo sozinha aos trancos e barrancos, mas do jeito que dá e esperando aí por 2027 para terminar esse doutorado e conseguir pensar em outras coisas, porque eu já estou até pensando em um pós-doutorado em linguística que trabalhe processamento de linguagem natural, que a gente tem na UFC, e eu me empolguei bem quando eu vi isso. É mais ou menos isso, assim, tem muita história no meio de tudo isso, mas acho que é basicamente isso, essa trajetória, Cecília. Muito obrigada, tanto pela Perfeito, pergunta quanto pela legal. empolgação, fiquei muito feliz. Muito inspiradora. E agora a gente vai convidar você para vir à Bahia para a gente terminar essa conversa aqui. Por favor. Incrível, Sibeli. Realmente uma caminhada, né, de conhecimento, né, de ir testando assim, o que funciona. Acho que esse momento, né, chega para todo mundo. Eu estou no final do curso, né, e aí tô tendo voltando, né, ao passado, do momento que entrei na universidade, né, e fui descobrindo, e a gente vai se filiando aos grupos, né, e vai direcionando, assim, a nossa formação, né, a gente entra, eu lembro que eu entrei na faculdade achando que eu queria ser juiz, e hoje já é totalmente outra coisa, né, a gente vai descobrindo, e particularmente, assim, o quanto mais fui entrando, né, fui vendo, assim, as áreas, e quando eu descobri o direito digital, aí foi o outro mundo, a cabeça mudou totalmente, né. Eu vou passar para Laerte agora, por favor. Você está me ouvindo? Olá a todos, bom dia. Bom dia para o pessoal do Avide, muito obrigado a nossa palestrante hoje pela palestra, o qual posso dizer, olha, você usa muito bem, Sibeli, essa questão de ciência da computação, porque, poxa, eu Gente, eu tô quando validada pela pessoa da computação. Pronto, já ganhei o dia. já ganhou moral, porque, poxa, eu, do início ao fim da sua apresentação, fiquei vendo, poxa, isso é aquilo que eu vi no meu curso, na minha aula de arte. Isso é aquilo que eu vi nos cursos de capacitação que eu vi. Em realidade assim, tão bem feita, tão bem construída. Poxa, um dia eu quero fazer pelo menos com metade nesse detalhamento aí. Tanto que
Você me colocou numa saia justa agora. Eu anotando aqui, tem umas 4 perguntas para fazer. Vamos ver se dá tempo de pelo menos fazer as 2 que achei mais relevantes para esse contexto aqui agora. Primeiro, como é para você esse processo de digitalização assim do direito? Porque eu falo isso porque direito é de temática de ciência social aplicada. E a ciência da computação tem mais a ver, quer dizer, a sua raiz tem a ver com essa questão dos cálculos, com essa questão de exatas, ou seja, são 2 mundos distintos, são. Então, para você, como foi essa relação, tanto da parte de conteúdo, quanto da parte de metodologia da pesquisa em si? Porque são metodologias também diferentes, essa questão de quantitativa, qualitativa. Então, como é lidar com isso? Laerte, primeiro, muitíssimo obrigada aí pela validação, né, pelo elogio. Fico muito feliz que, assim, coincide, né, com ser coisas que tu tá vendo na capacitação, que você tá vendo no seu curso. E quanto a essa junção, né, essa digitalização do direito, eu acho um negócio, assim, muito incrível, né, como alguém que está entrando nesse mundo agora, como eu estava dizendo para a Cecília, né, da trajetória. Eu comecei a fazer pesquisa jurimétrica ano passado. Então, assim, ver essa possibilidade de ter um tratamento de texto como dado, que eu sabia que existia, mas achar que eu ia fazer isso, eu, sinceramente, não imaginava, né? Não imaginava que eu iria estar fazendo isso nesse momento. Eu acho, assim, que a gente tem possibilidades incríveis para atuação advocatícia. Eu acho que, nossa, eu fico imaginando, assim, eu tenho alguns conhecidos que têm softwares, né, nos escritórios, que já trabalham com isso para direcionar a atuação. Eu acho sensacional, assim, a gente tem recursos cada vez mais refinados, e poder fazer isso na pesquisa é uma coisa que a gente está vendo, a gente ter a possibilidade de fazer pesquisa empírica no direito, que é uma coisa um pouco mais rara, né? É mais difícil de acontecer. Então, a gente tem uma pesquisa que tem mais impacto científico, que tem mais impacto social, que tem mais probabilidade de a gente publicar em bons periódicos, em boas revistas, e estar bem indexado e ter retorno de ser citado, né? Que é isso que a gente busca também enquanto pesquisador. Então, eu vejo, assim, um mundo de possibilidades para a gente trabalhar e ter retornos retornos que eu digo já, retornos, assim, de saber de uma forma muito mais clara o que é que está acontecendo socialmente, o que é que está acontecendo no Poder Judiciário. Então, a gente ter dados, assim, mais sólidos, né, mais confiáveis. Perfeito. Agora, só mais uma perguntinha, se der tempo. Claro, pode falar. Nesse processo, como é para você a importância desse conteúdo de ciência de computação para poder desvelar um pouco essa questão da opacidade do mundo das IA, da estatística aplicada, porque IA é basicamente estatística aplicada, e essa questão do mundo da ciência de dados, que muita gente não conhece, ainda mais para profissionais que são de fora dessa questão. Como é para você essa relação? Para vencer essa opacidade? Eu vejo exatamente como essa possibilidade de a gente agregar recursos novos no direito e como uma necessidade de habilidade também dos profissionais atualmente, sabe? Eu acredito que, assim, cada vez mais a gente vai ter profissionais fazendo isso, e a gente vai ver esse mundo da estatística, da ciência de dados, entrando em muitos setores, e no direito, assim, é algo que já está muito presente na prática advocatícia, né? Como eu falei, como o Álvaro também falou, que vê isso acontecendo no escritório. E eu acredito que isso enriquece, assim, tanto a experiência dos advogados, quanto vai enriquecer a nossa experiência na pesquisa, e do impacto social mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? A gente conseguir trazer alguma modificação, alguma relevância social. Acho que no fim das contas, né, nossa função na pesquisa é muito essa, né? Não à toa, a gente tem aí agências de fomento. Eu tenho uma bolsa de pesquisa, né, da FUNCAP, por exemplo,
E a gente vê que a nossa área no direito, ela é muito restrita a pesquisas teóricas, não que as pesquisas teóricas não tenham muitas implicações, não sejam muito importantes, elas são base de tudo, até das pesquisas empíricas, né? Mas a gente sentir, assim, que está fazendo ciência também eu sinto que tem uma importância a mais, pelo menos para mim tem uma importância a mais, principalmente porque eu venho de uma trajetória de uma pessoa que começou a pesquisar em 2010, sem tantos recursos, né? E aí a gente vê isso acontecendo agora com muito mais recursos, tendo essa possibilidade muito maior de impacto mesmo. E poder propor alguma coisa, né? Como na minha tese, que eu estou propondo uma regulação para as IAs generativas. Então, a gente tem aí essa possibilidade de contribuição real, que é isso que é fazer ciência. Muito obrigado, Sibeli. Obrigado, Laerte, pelas perguntas, foram importantes para a gente entender um pouco, né, e, enfim, de alguma forma se espelhar. Eu vou passar para Maria Flávia, e se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, pode manifestar aqui para a gente ir organizando e encaminhando para o final. Bom dia, gente. Vou prometer ser breve, mas primeiro eu queria agradecer, Sibeli, pela sua fala, assim, foi muito boa. E antes de trazer meus comentários e dúvidas, eu queria primeiro reforçar o quanto que é bonito e especial esse espaço do Labid, e aí eu fui uma das pessoas que lá em 2021 ajudou a construir esse espaço, então eu estou genuinamente muito feliz de ver as discussões, acompanho de longe ali o grupo, então ter uma capacitação nesse nível, com as discussões que a gente está tendo aqui, e as dúvidas que vocês estão colocando também, as pessoas de diferentes áreas, isso é muito legal, então compartilha dessa animação de Cecília que ela compartilhou aqui. E aí, tratando especificamente, né, da sua fala, Sibeli, que me chamou muita atenção. Hoje eu estou fazendo mestrado também em Direito e Desenvolvimento ali, com a pesquisa voltada para a educação jurídica e IA, ou seja, o impacto da IA na educação jurídica. E aí, acho que são mais comentários, mas também dúvidas, pensando, né, no que você trouxe, ainda é muito recente na academia, e sobretudo na academia em Direito, a gente trazer essas ferramentas, aplicar isso na pesquisa. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como você vê essas discussões ali dentro do seu programa, mas também como você pretende trazer isso na sua tese. Você chegou a comentar, né, do subtítulo ali sobre limitações, então se você pudesse explorar um pouquinho mais sobre isso. E o outro ponto, comentário e dúvida, é que você trouxe muito na sua fala ao longo, né, a importância da metodologia. Eu também gosto muito disso, e quando a gente está ali na academia pesquisando, é muito legal você ter contato com diferentes pesquisas que usam diferentes metodologias, porque ainda que não seja o que você está pesquisando especificamente, você vai tendo insights ali, tipo, nossa, essa pessoa usou tal metodologia para fazer isso, então será que dá para fazer aqui na minha pesquisa e tal? Então, eu fui anotando várias coisas aqui, inclusive, do que você foi falando. E aí, na minha pesquisa, eu pretendo fazer ali entrevistas, então é uma pesquisa muito qualitativa, entrevistas sendo estruturadas com análise de conteúdo usando muito Bardan. Então, eu queria ouvir, né, se você tem dicas ali ou percepções sobre o uso de ferramentas que você acha que fazem mais sentido para essas metodologias. Você mencionou ali do Uranotec, até anotei aqui para descobrir depois, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também, ia adorar. E, novamente, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para a gente, nesse espaço que é muito bom. Obrigada. Ai, Flávia, obrigada. Eu vou começar pelo final. Eu falei do Iramutec, como tu vai aplicar a entrevista, né? Como é semi-estruturado, tu vai ter resposta também, né? Assim, resposta aberta. O Iramutec, ele é muito, muito recomendado, e eu já usei algumas poucas vezes para pesquisas de mentorias, né? Então, assim, prestação de serviço. Mas ele é muito intuitivo, ele é muito bom, eu recomendo bastante, porque ele é um recurso, assim, clássico, ele é confiável, né, eu coloquei o nomezinho no chat, e ele é de código aberto, isso é muito importante, né, é muito melhor do que você usar uma inteligência artificial, porque a gente não tem código aberto, né, a gente até tem o Llama, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, mas são recursos um pouco limitados quando a gente compara com recursos pagos, né? Então, assim, recomendo muito o Iramutec, né, já que você vai trabalhar com entrevista. É exatamente isso, de a gente ver outras metodologias e ficar tendo insights para as nossas pesquisas. Como eu trabalho com correção de texto há muito tempo,
Eu já vi bastante coisa, né, e inclusive quando eu conheci o Iramutec foi assim, mas é bem isso, e eu tenho cada vez mais entrado na metodologia, tá virando assim, tá se tornando a minha área principal de atuação por fazer as mentorias, né, você está usando bastante a Bardan. Eu recomendo que tu dê uma olhada no Krippendorf, apesar de que talvez não seja tão importante assim para a tua pesquisa. A nossa referência mesmo, né, nas ciências sociais aplicadas também é a Bardan. Nesse caso, eu optei por usar o Krippendorf para fazer o framework, então fazia muito sentido, porque eu uso bastante ciência de dados, mas, assim, você já está no rumo certo, né, usando a Bardan, já está fazendo análise de conteúdo, já está pensando em tudo isso e já está bem ligada do que está acontecendo de metodologia, né, vendo o que é que tem de metodologia nas outras pesquisas. E aí, indo para a tua primeira pergunta, que foi como é que eu vejo o uso das IAs, né, assim, na educação. Eu tô apavorada, simplesmente apavorada, porque como eu tenho essa experiência também de corrigir textos, eu tenho visto, assim, coisas absurdas, sabe? E uma coisa é uma pessoa que tem uma trajetória de pesquisa que entende muito e vai saber usar um recurso de uma forma controlada e muito pontual. Outra coisa é a gente ver trabalhos inteiros sendo usados para isso e as pessoas não tendo mais compreensão de nada, não aprendendo mais nada. Então, o que eu tenho visto em sala de aula é uma dissonância, né, em relação aos trabalhos que são feitos e ao que as pessoas efetivamente apreendem, né? Então, assim, a compreensão está realmente bem mais baixa, os trabalhos, o nível dos trabalhos baixou, porque, você tem um trabalho muito bem escrito, muito bem estruturado, mas quando você vai ver o conteúdo também, o conteúdo é fraquíssimo. Então, assim, de que adianta, né, você ter um trabalho ali que está bem escrito e o conteúdo está fraco? É melhor você ter um trabalho que precisa de uma correção para ser uma comunicação efetiva, mas que tenha conteúdo, do que você ter uma coisa que a comunicação está ótima, mas o conteúdo é super falho, né? Então, eu tenho visto muito isso, e, infelizmente, eu também tenho visto muito professores de programas de pós-graduação recomendando o uso para muitas coisas, dizendo assim, mas você não precisa mais fazer paráfrase, você pega a citação que você quer, você coloca no chat GPT e pede para ele fazer a paráfrase para você. Ou, você não precisa mais contratar uma pessoa para fazer uma revisão, basta você colocar, eles sempre usam o exemplo do chat GPT, por isso que eu estou falando especificamente, né? Você coloca no chat GPT que ele faz a revisão para você. E, assim, enquanto pessoa que trabalha com pesquisa, né, eu sei que isso não é real, eu vejo as correções e eu vejo que continua com muitos erros, continua com muitos problemas, e eu vejo quanto isso é problemático de não ser usado pontualmente, porque aí não tem como você dizer assim, essas são as limitações da minha pesquisa. Você fez a pesquisa inteira nesse sentido, né? Então, assim, é um pouco desesperador, porque a gente começa a pensar em como isso vai impactar no futuro, né? A gente já está vendo aí muitas coisas que são reflexo da pandemia, e aí eu vou entrar até em outras questões, assim, políticas, né? A gente está vendo uma onda de feminicídios que claramente é reflexo do que a gente tem vivido, principalmente desde 2013, com a retomada dos discursos autoritários, né? E aí, quando a gente chega em 2018, com muitas coisas acontecendo nesse sentido, de desqualificação do lugar da mulher, de desqualificação do lugar de pessoas pretas, de LGBTQIAPN+. Então, a gente tem, assim, uma gama de coisas acontecendo que a gente vê que é reflexo disso. E a gente vai ver os reflexos do uso das IAs também, né? Tanto no sentido profissional, quanto no sentido educacional, que, no final das contas, é o sentido profissional também lá no final, né? Então, assim, dá uma preocupação, dá um desespero, mas eu não sei ainda como, né, a gente pode caminhar um pouco contra isso. Eu acho que tem a questão da resistência pessoal de, enquanto pesquisadores que também trabalham com a educação, a gente ter essa ação com as pessoas, né, junto com os alunos, mas eu sei que é insuficiente. Nossa, muito obrigada. Assim, e é isso, eu fui anotando referências tanto do Iramutec, mas também do
do outro autor que você citou. Anotei aqui, é um nome complicadinho, mas para olhar depois. Muito obrigada, Sibeli. Por nada, obrigada também, Flávia. Obrigado, Sibeli, obrigado, Flávia, pela pergunta. É muito, muito importante, né, a gente trazer essa discussão da IA na educação, né, e até por às vezes eu percebo, né, pelo excesso de informação, né, e essa dinâmica que a gente tem vivido, né, de sempre estar buscando querer fazer tudo e participar de tudo e não dá tempo, e aí sempre sobra para tentar jogar ali para IA, né, e fazer as coisas. E isso, acho que tem feito da pandemia para cá, né, a gente tem visto bastante, né, essa questão e acho que preocupa tanto a, a qualidade, né, da nossa produção brasileira, né, de ciência, enfim, e do mundo em geral. Então, acho que é importante esse espaço também para a gente estar entendendo como utilizar essas ferramentas, né, de forma a, a ajudar, né, na pesquisa e não necessariamente, né, utilizar essas ferramentas de forma irresponsável, enfim, ou de qualquer forma. Muito obrigado, Sibeli, por nos mostrar isso, né, que é possível utilizar ferramentas, né, e agregar, né, dos nossos trabalhos, enfim, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista profissional. Eu agradeço de verdade. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou alguma questão. Se não tiver, a gente vai caminhando para o final, e aí eu vou passar alguns avisozinhos aqui bem rápido, e depois eu vou dar um tempinho para a Sibeli se despedir, ou quiser fazer alguma fala final, ou algum convite também, pode ficar à vontade. Mas a primeira questão é que depois vocês, vou encaminhar o link, mas a gente tem divulgado já durante essa semana o nosso canal no YouTube, então lá vocês vão conseguir acessar outras capacitações, né, e, enfim, e reuniões, assim, importantes como essa, então fiquem atentos e atentas. E o outro aviso é a nossa mostra digital, que vai acontecer daqui a algumas semaninhas, também com justamente esse espaço, né, de conhecer mais sobre pesquisa, sobre metodologia. Então, vão ser aí abertas, né, nós temos já a inscrição, eu vou encaminhar lá no grupo também, mas vocês podem acessar pela bio do Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui e participação. Isso, dia 21. Dia 21 pela manhã, a partir das 9. Muito obrigado por participar, né? E por estarem aqui também. Obrigado mais uma vez, Sibeli. E aí eu vou deixar esses minutinhos. Não sei se vai rolar print da tela, foto. Vai? Vai. Pronto. Mas Pode falar. pode terminar, Álvaro, perdão. Pronto. A gente tira o print e depois passa para a Sibeli para finalizar, pode ser? Então, quem quiser abrir a câmera, eu vou tentar tirar um aqui e depois eu mando lá no grupo. Vamos lá, quem mais? 1, 2, 3 e... Aí foi. Obrigado, gente. Vou passar para a Sibeli agora. Gente, muito obrigada, foi excelente. Agradeço mais uma vez esse convite, agradeço também aí a interação de quem fez perguntas, foi muito enriquecedor. E o Álvaro disse que se eu quisesse fazer algum convite, né, eu vou vender meu peixe aqui, eu quero convidar vocês a seguir minha empresa no Instagram, hiperlink, __Academy, a gente está começando agora, acabou de colocar essa empresa no mundo, é uma empresa com pesquisadores de muitas áreas, então, assim, a gente tem mentorias em pesquisa em muitas áreas, tem gente fazendo doutorado em educação, tem eu fazendo doutorado em direito, tem gente fazendo doutorado em sociologia, tem gente fazendo mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, então, assim, a gente tá com muitas coisas incríveis para acontecer, né, com muitos serviços. A gente vai fazer alguns cursos aí também, de sábado de manhã, por exemplo,
com inteligência artificial, com o uso de alguns recursos para pesquisa. A gente tem várias coisas mesmo. A gente está com toda a parte de correção, né, abrangendo tudo que eu já faço de mentoria, mas a gente tem até georreferenciamento. Então, assim, quem está trabalhando com pesquisa que precisa de mapa especializado, que ninguém vai... Né, tem gente que chega, tira um print no Google Maps, e aí isso é completamente errado do ponto de vista científico. A gente tem até pessoas para fazer mapas, tá? Então, a gente está, assim, com uma gama de possibilidades na Hyperlink, e a gente está começando agora. Então, quem puder apoiar, eu agradeço demais. E, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Foi realmente muito bom estar aqui. Foi ótimo conhecer todos vocês. Foi ótimo as perguntas da Cecília, da Flávia, do Laerte, do Henrique. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E bom final de semana para vocês, né? Aproveitem aí para descansar também. Final de semana também é isso. Gosto sempre de lembrar, para vocês não ficarem loucos na pesquisa, igual eu fui por muitos anos. Tem horas que é preciso, mas, Cecília, negócio de domingo à noite não, viu? Tem hora que a gente tem que descansar mesmo, fazer outras coisas, pelo amor de Deus. Mas desejo todo sucesso aí para vocês, sei que o Labid já é um sucesso, e espero poder participar de mais coisas. A Cecília já fez aí um convite para me levar para a Bahia. Vou